Oiê! Só me falam como tá a minha imagem, que ela estava congelada, a Bianca não estava conseguindo entrar. Aí nós estamos reabrindo aqui. Se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, por favor, amados. Ai, que bom, Carol. Obrigada, amor. Vamos aguardar a Bianca então. A imagem dela não estava chegando para nós. Ela saiu, entrou várias vezes. Aí eu resolvi sair também para começar do ponto zero, né? Você não me ouve? Valdemar, você me ouve e me vê? Carol, me ouve e me vê, querida? Por favor, alguém dá um sinalzinho. Carol disse que estava tudo bem. A Bianca, a nossa convidada, não consegue me ouvir. Olha que interessante. Ver se agora ela consegue entrar. Obrigada, Carol. Agora vai, agora vai. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Bora lá, vamos de voz então, tudo bem para você? Porque Tudo não te bem. vejo aqui. Tudo bem. Agora eu te Você ouvo, não estava te ouvindo. tá? E você me vê? Te vejo. Tá ótimo então. Uhum. Então, querida, é, vamos lá, né? Que a gente segue aqui um campo de constelação familiar e não sabemos, às vezes acontece esse tipo de coisa e nós vamos caminhando e depois vem a resposta para tudo isso, ok? Uhum. Ok. Então, dentro desse campo da constelação familiar, eu venho aqui honrar o seu sistema, né? E sendo a pequena no meu sistema, honrando meu pai, minha mãe e a todos que vieram antes de mim, e honro a você com todo o seu sistema e a todos que vieram antes de você, que nós possamos ter permissão para essa conversa, nessa live. Eu te agradeço por você aceitar o convite e porque faz toda a diferença, isso cria uma egrégora, né? E assim nós vamos. Vou pedir para você se apresentar, querida, por favor. Ok. Boa noite, pessoal. Me chamo Bianca, sou terapeuta holística, psicanalista. Tenho 10 anos já atuando na área de terapeuta. Trabalho com os florais de Bach, com hipnose, a regressão, reiki. Mesa quantiônica, as constelações familiares também. Eu me coloco aqui à disposição para o que seja necessário atuarmos dentro do campo, né? Honro também a Eva, os seus antepassados, ao pai, mãe, ao meu sistema também. E estou aqui disponível para o que vier a ser necessário para todos. Bom, Bianca, eu vejo você, né? Você faz parte. E você falou que trabalha com mesa quantiônica, é isso? Isso. Você pode contar para gente o que é mesa quantiônica? Sim, a mesa quantiônica, ela é uma mesa de radiestesia, onde é possível analisar os quadros energéticos, as causas, as deficiências das energias, podendo ser psíquica, espiritual, antepassados também, a nível de magia ou não. Então, existem diversas vertentes que possa
atingir de forma negativa ou positiva. E para isso é utilizado vários tipos de decretos dos 12 raios da Grande Fraternidade Branca. Então, através da mesa, junto com os decretos, é feita a sintonização, trazendo o equilíbrio da pessoa que está sendo assistida no momento. Através do pêndulo. Uau! Trabalho profundo. E eu sei que você falou aqui dos mestres, é isso, né? Isso. Mestre ascensionado, você falou? Isso, a mestra ascensionada da Fraternidade Branca. Isso, e eu sei que você já atuava com tipo reiki, os florais, já dentro disso, não era, Bianca? Eu não costumo utilizar o reiki e os florais junto com a mesa quantiônica. Eu faço trabalhos diferenciados. Os florais eu aplico dentro da análise, e não através, porque tem pessoas que aplicam os florais com a radiestesia. Eu utilizo da psicanálise, da psicoterapia, para poder fazer essa prescrição dos florais, a gente fica mais profundo. Não que eu não confie na radiestesia para isso, mas eu prefiro utilizar da radiestesia para outras finalidades, como o espiritual, o campo energético. Interessante, porque quando você fala, né, dos mestres da Fraternidade Branca, quando eu te conheci, você acho que não atuava ainda com a mesa quantiônica e já atuava dentro dessa egrégora, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Ah, sim. A mesa tem uns 7 anos, mais ou menos, que eu atuo. Os florais e o reiki, uns 10 anos, mais ou menos. Eu sempre atuei junto aos mestres, né? São eles que estão à frente sempre do meu trabalho, dos meus atendimentos, né? Que eu entendi que a sua pergunta se referia se eu fazia a prescrição junto com a mesa. Tem pessoas que fazem, isso é muito comum, né? Sim, Mas eu prefiro não utilizar a mesa para os florais. Eu en- entendi que tinha sido sim, sim. essa pergunta. Eu entendi agora. Você pode explicar um pouco o que é Fraternidade Branca, para quem nunca ouviu falar? A Fraternidade Branca são seres que ascensionaram, eles caminharam pela Terra, eles foram como nós, né? Meros mortais, né? Então, eles conseguiram sair dessa roda de Sansara. Eles conseguiram aprender o que eles precisavam. A roda de Sansara é a roda da reencarnação. Então, muitas vezes, a gente fica preso nessa roda e a gente reencarna uma, duas, três vezes, até que consiga aprender o que precisa e não cometer os mesmos erros das encarnações passadas, muitas vezes. Algumas das vezes, as pessoas elas reencarnam porque elas querem, né? Então, elas querem vir para auxiliar um filho que precisa reencarnar, auxiliar a mãe, por amor, né? Mas a maior parte das vezes não. A maior parte das vezes nós encarnamos porque nós precisamos aprender algo que estamos sempre repetindo. E os mestres, eles conseguiram compreender o que eles precisavam, sair da roda de Sansara, evoluir dentro do que era necessário. Então, eles fizeram um acordo de auxílio à humanidade, né? Existem diversas histórias do que nasceu a Grande Fraternidade Branca. Eu acredito que uma delas seja a de que, em um dado momento, a divindade resolveu que nós humanos não tínhamos mais jeito. A divindade resolveu que ia exterminar os humanos e vieram os mestres ascensos, como por exemplo, mestre de Saint-Germain, mestra naquele momento eles disseram, olha, dá uma chance, nós vamos auxiliar os humanos. Bianca, a sua voz ela dá uma sumida. Eu não sei se você está mexendo o microfone, o seu áudio, talvez deixar ele mais pertinho da boca, alguma coisa assim.
Ah, entendi. Vamos ver se melhora agora. Melhorou? Aham, sim. Ok. É, qual foi a última frase que vocês conseguiram ouvir? Não, deu para ouvir, só Deu. que aí fica mais claro, né? Se você deixa ele mais Uhum. pertinho da boca, não vai ter esse alto e baixo do som. Ok. Bom, enfim, e nesse momento eles decidiram por auxiliar os humanos na evolução mesmo, né? Então, os mestres, eles desenvolveram algumas orações, alguns decretos, né? Existem os raios, cada mestre é de um raio, o raio azul, raio rosa, raio dourado, cada um traz uma energia, como o rosa traz a energia do amor, o azul traz a energia do poder, com a fé, daí por diante, são 12 raios até este momento, dentro do que eu sei, né, dentro do que eu estudei, e através desses raios, com as suas cores, eles auxiliam a humanidade. Acho que você deu uma sumida. Tá aí, Oi, Bianca? melhorou? Tô aqui. Estou Tá, sim. tá bom. Quando você fala do raio e das cores, né? Isso poderia se dizer que dá para trabalhar em cromoterapia também, ou são situações distintas? Eu acredito que sim. Eu atuei, inclusive, com a Cromo, um aparelhinho que eu fazia uso junto com um cristal. E quando eu fazia cromo, eu fazia, inclusive, a invocação do raio relacionado àquele trabalho, aquele tratamento que eu estivesse fazendo naquele momento, né? Então, eu tinha bons retornos, bons resultados. Eu deixei de fazer por uma série de motivos. Eu fiz também os cristais etéricos quânticos, e aí eu consigo fazer o mesmo tratamento sem a utilização das cores em si, por conta dos cristais etéricos. Mas eu acredito que sim. Acho que tudo tá junto, né? Sim. Ô, Bianca, e como tem sido os seus dias dentro de toda esse convite que nós estamos vivendo, né, planetariamente falando? Uhum. Então, o início eu acredito que tenha sido mais difícil, né? O início foi um grande susto. Eu, pelo menos, nunca imaginei que nós iríamos passar por algo assim, principalmente a nível Brasil. Então, depois do susto, eu consegui compreender que isso era um grande convite para uma grande ascensão, né? Eu estou acostumada aí com os mestres, que estudei tantos mestres, eu entendi que, e tem histórias, né? De alguns mestres ascensos que contam o quanto que eles evoluíram em épocas de pandemia, em épocas de guerra, em épocas de fome, de peste, onde os insetos devoravam os alimentos e eles precisavam entender o que que eles precisavam aprender. Então eu entrei a fundo, né? Eu fui estudar muito, eu fui meditar muito. Então, durante alguns dias eu não fazia mais nada, assim. Eu praticava algumas técnicas de respiração que eu aprendi ao longo da vida, né? Aprendendo, através das técnicas, são as invocações dos mestres, o alto reiki, né? E assim eu fui buscando equilíbrio até para conseguir levar auxílio, porque uma quantidade muito maior de pessoas estão precisando, né? Então, dessa forma que eu acredito que eu tenha conseguido me elevar nesse momento, né? Para não cair no medo, não cair no desespero, na energia da falta. E assim eu tô seguindo. É interessante porque você citar a falta. Hoje eu ouvi algo, né, no nosso dia a dia, nas coisas mais simples, se nós estamos, né, se a nossa escolha é na falta ou na farta, né, farta de fartura. Uhum.
E então, a cada momento eu posso escolher, né? Por exemplo, a pessoa deu um exemplo que ele se deparou com isso quando ele estava numa fila, uma fila que ia, sei lá, um banco, em outros tempos, né? E aí ele ia reclamar porque tinha fila, que seria a falta, né? Ele começou a agradecer por ele estar ali, por ele ter um corpo, por ele poder estar na fila, poder estar em pé. Então começou a olhar para essa farta, né? Essa fartura. E interessante você citar a falta. As pessoas que você atende nesse período têm trazido isso, dessa falta, dessa escassez, esse medo? A maioria sim. A grande maioria, principalmente no medo da falta do trabalho, da falta do rendimento. Muita gente está, né, tá perdendo o trabalho, então entra em desespero. O que eu procuro mostrar é o seguinte: se você perdeu o seu trabalho, não entra na energia da perda, né? Vamos observar que essa é uma oportunidade de você aprender algo novo, evoluir com isso, de poder aprender uma nova técnica, né, adquirir uma experiência em alguma coisa, em desperdiçar menos, né? Aqui foi uma coisa que eu e minha família percebemos bastante. Antes, muita coisa acabava envelhecendo na geladeira, né? E aí, como a gente está ficando mais tempo em casa, a gente tem mais tempo para dedicar ao alimento e então as coisas passaram a estragar menos, passaram a ficar menos esquecidas na geladeira, né? Então tudo isso eu venho buscando mostrar para as pessoas que tudo tem um lado bom, né? E que se você tiver medo do que está acontecendo, eu preciso ir no mercado, mas eu não vou, porque se eu for ao mercado, eu vou me contaminar. Olha, se é necessário você sair, né? Faça o que é necessário, utilize o que é necessário para sua segurança, mas não vá com medo. Porque muitas vezes a contaminação ela pode acabar sendo traída pelo próprio medo também. Né? Aquilo que a gente reclama, aquilo que a gente teme, aquilo que a gente atrai. Então, são os principais fatores que eu tenho observado. Outra coisa são os relacionamentos, né? Imagina como é difícil você ficar muito próximo das pessoas que você tinha menos tempo, ou o contrário, é, não haver Uhum. proximidade nos fins de É. semana, no meio da semana. Então, muitos relacionamentos estão terminando nessa fase. Tem muita gente que está se separando, que está se divorciando, que está terminando o namoro. E faz parte do processo, né? Se as pessoas elas não conseguem dar conta de manter uma relação no momento de crise, né? O que que você tem para aprender com isso também, né? O que que essa pessoa que não quis mais ou você mesmo tem para aprender com isso? É uma tolerância? É realmente o amor, se existiu ou não? Daí por diante. Uau, bem profundo isso, porque a relação ela vem trazer a intimidade, né? A nossa intimidade de se espelhar no outro. Quanto mais perto eu fico, mais eu me vejo nesse outro, né? Sim. E aí é o quanto que eu escolho ir para essa intimidade de mim mesma e o Uhum. quanto que eu escolho, ok, né? Ainda não dá, enfim, por N motivos. Porque esse outro, ele vem como um mestre para me trazer o meu aprendizado, né? Não sei se para Exatamente. você faz sentido isso. Total sentido, né? Tanto eu vejo assim por dois lados, né? Os dois ângulos da questão. O outro ele vem me mostrar ou uma falta ou um excesso. Então, se eu me dou demais e ainda assim a pessoa quer ir embora, o que que eu quero preencher em mim, né? Se existe uma falta, se o outro não está correspondendo à minha expectativa, o que está faltando em mim, comigo mesmo? Né? Existem várias nuances nesse sentido e que eu vejo que também o processo tem se acelerado bastante dentro do que está acontecendo agora. Tudo fica mais exacerbado, né? Abre mais tudo, né, Bianca? E me vem, né, você falando da relação e quando dá de mais ou de menos,
isso, né, para você que a constelação, então, é uma das leis do amor, né, que o Bert traz para a gente, de ficar no nosso lugar também na relação, né, seja ela afetiva, social, no meu trabalho, enfim, tudo envolve relação. E ele vem trazer do quanto é necessário estar nesse meu lugar, que seria no sistema familiar, né, como filho, sei lá, o mais velho, do meio, caçula, ou estar menor que pai e mãe, né, com esse respeito a tudo que veio antes, para que eu possa também estar no meu lugar nas relações, porque geralmente se eu vou para uma relação, eu dou muito ou vice-versa, né, quero receber muito, provavelmente existe algo ali do meu lugar, né, no sistema familiar. Para você, eu sei que você também atua nisso e não sei se você quer complementar alguma coisa. É bem esse o ponto, né? Muitas vezes tem algum emaranhado de sistema aí também, né? Então, assim, se eu quero sempre ficar agradando, um exemplo, né? Apenas um exemplo. Se eu quero sempre estar agradando o meu pai ou a minha mãe, sendo, né, com aquela grande fidelidade a papai e mamãe, eu nunca vou estar disponível a uma relação, mas esse também pode ser um exemplo de algo nessa situação. Ou passei por uma separação, um divórcio, ainda olho para aquela relação, eu não me despeço com amor e respeito, seja para o bem ou mal, seja para o aspecto positivo, aparentemente positivo, mas ainda o amo, também não vou estar disponível para a próxima, né? Ou o próximo. Então, daí por diante, acredito que esteja bem junto e misturada, né? Nessa fase, é uma boa fase que as pessoas analisem, né? A própria vida. Eu vejo que é uma boa fase, né? Eu vejo assim que esse momento é um convite para mim, óbvio, né? E para quem quiser olhar, para realmente perceber, né, esse lugar, né, essas questões que você trouxe, de o quanto que realmente eu consegui já, né, fechar questões com pai e mãe, não fechar de tomar pai e mãe, porque isso é para a vida toda, mas assim, às vezes eu fico lá, né, não vou para o meu sistema, porque eu fico vivendo uma questão por amor a um pai, uma mãe, um tio, um avô, um irmão, enfim, né, e, e isso acaba causando, né, um desconforto nas relações que eu vou. Epa, parece que você está querendo aparecer aí, tá dando luz aqui. Sim, eu também. Não sei te dizer o que aconteceu. Ah, apareceu. Tá vendo? Uma hora chega, eu vejo você. Eu vejo você também. Agora foi. Que bacana. É um Ótimo, né? Tudo mistério, assim, de porque repente. e você não foi a primeira e de repente acontece. E alguns não acontece, mas enfim, né? Quem somos nós perante tudo isso, né? Ai, mas que saudades de você, querida. Te ver assim de pertinho é muito bom. Eu também, muita saudade. Ai, que gostoso. Que bom, né? Olha aí, pessoal, conseguimos ver a nossa convidada, que delícia. Foi de verdade, né? Para todos ali. Que gostoso. Bianca, e quando você escolhe essa linha de terapia, né? Tem alguém na sua família, alguma história que você ouve contar, de vó, sei lá, de alguém que traz isso? Não, não. Não. As coisas na minha vida, elas aconteceram assim, de formas muito inexplicadas, né? Eu senti um chamado muito grande de cuidar, né? De ser útil, de cuidar do outro, né? Algumas constelações me trouxeram, porque eu constelei algumas vezes, e, e tem questões mais profundas, como exclusão no sistema,
e casos de loucura, né? Exclusão relacionada à loucura. E eu, como um olhador, eu acabei trazendo isso para mim, no sentido de olhar, né, para as pessoas de uma forma mais profunda. O meu sonho sempre foi ser médica psiquiatra, né? Eu sempre quis fazer isso. Uau! Dá tempo E ainda, né? então, hoje já não faz mais parte, assim, porque eu vejo que dentro do que nós fazemos, nós levamos muito mais cura a um nível muito mais profundo do que medicar, né? Claro que existem alguns casos que é necessária medicação, mas existem casos que, se você não trouxer a pessoa para um campo de constelação, né? Se você não olhar de uma forma de, né, com um olhar mais profundo, terapêutico, algo mais um nível mais profundo, a medicação não vai atuar, não vai funcionar, né? Então, hoje, assim, eu estou bem feliz, né? Eu acho que eu consigo fazer um pouquinho além do que eu faria se eu tivesse feito a medicina por esse motivo. Acho que dá para enxergar melhor as pessoas com as ferramentas que nós temos. Ai, que bacana. Eu pergunto isso, né, porque às vezes a gente não sabe de histórias, eu mesmo, assim, sei algumas histórias, mas eu me lembro, a minha mãe, né, quando nós começamos a estudar medicina tradicional chinesa na faculdade, enfim, e ela tinha um ponto que ela fazia pra gente, que é um, sabe, tava com dor de garganta, ela falava, vem aqui que eu vou quebrar o, ela falava o gânglio, ela não falava gânglio, gânglio, e ela pegava na mão da gente assim e ficava nesse lugar aqui, sabe, friccionando, friccionando até o tal gânglio quebrar. E não é que a tal da garganta melhorava, né? E depois nós fomos descobrir, né, eu, meu filho estudando, que na verdade é um ponto do pulmão aí, né? Então, aí quer dizer, de onde vem essa sabedoria, né? E meu filho brinca, a mãe, a avó fez faculdade antes da gente, né? Porque de onde que ela tira isso? E são essas sabedorias, né? E nós sabemos que pela constelação familiar, a gente vem para realizar o sonho daqueles que vieram antes, né? Então, talvez não tenha sido expresso isso, né, por eles, mas uma vontade talvez também de cuidar, de ser um curador, uma curadora, enfim, né? Então, é esse resgate, né, e que nós, né, chegamos e tivemos a oportunidade disso ser visto, né, de uma outra maneira, de um outro lugar, assim. Foi por isso a minha pergunta. Assim, um dos motivos, né, que eu pensava, nossa, eu quero fazer isso também, eu já senti muita chamada, imagem, não me adaptei com imagem, de perder pessoas para a morte, não que seja uma perda, mas para mim era, naquele momento, eu era bem jovem. E a minha mãe fazia tratamento para depressão em uma clínica holística. E aí ela, né, indo até essa clínica algumas vezes, e ali eu me apaixonei. Então, ali dentro da eram feitas as regressões, cromoterapia, né, algumas das coisinhas, né, que eu faço hoje, algumas coisas, as primeiras vezes que eu vi, uma coisa ou outra que eu aprendi foi lá, inclusive. Então, foi um grande chamado, né, e a minha mãe sempre vendo a minha paixão, né, dentro do que era feito ali, quando ela via algum curso, Bianca, eu vi que tem um curso sobre florais, um curso sobre reiki, por que você não vai ver? Apometria, né? E aí eu acabei, né? Que legal, tá bom, vou fazer, né? Mas sem imaginar que um dia eu fosse atuar, né? E aí acabou que, né, fui estudar e cada vez me apaixonando ainda mais. E aí, né, 10 anos já essa história, o início da profissão. É, que bacana. E é muito interessante porque assim, nós sabemos, né, que a nossa profissão, na verdade, ela vem primeiro com autocura, seja de que nível for, né? E depois que isso chega, né, para o outro, vai transbordando, né? E, e é bem interessante porque esse caminho, ou
eu diria que todos os caminhos, né? Não cessa nunca o estudo, porque cada vez, né, um livro, algo que ouve, um curso que faz, traz, né, uma clareza, traz uma clareza, traz. Então, como isso é um convite, né, na minha simples opinião, para paciência para comigo mesmo, né, nesse meu caminho de aprendizado, né, muita amorosidade, né, com o que consegue chegar, com o que eu consigo absorver. Então, por isso que eu sinto assim que esse caminho ele é longo. Eu diria para você que na minha opinião ele é eterno, né? E de sempre estar observando, né, o que existe para que eu possa me aproximar mais do que é a minha essência, do que é o meu ser infinito, né, e chegando pertinho de mim, sabe? Não sei se para você faz sentido, mas é um constante aprender para mim, né? Ah, sim. Acho que é o que há de mais belo na nossa profissão, de verdade. Né? O quanto que às vezes a gente aprende com a história do outro, né? O quanto que a gente olha para aquela situação e fala, puxa vida, me tocou, né? Tem algo relacionado a mim. Então, é nisso que a gente também vai se trabalhando. E que bom, porque ninguém aprendeu tudo, né? A ponto de não precisar aprender mais. Então, é no dia a dia mesmo. Bacana. Ô, Bianca, e como tem sido os seus atendimentos agora? Você está fazendo presencial? Como que está acontecendo? Presencial já tem 4 meses que eu não atendo ninguém presencial. As pessoas estão com muito medo, elas não querem. Mas eu tenho atendido online, tenho tido retorno também, é muito interessante. Quando precisa de um reiki, eu também faço aplicação à distância. Nós temos essa, né, a ferramenta à distância, o símbolo para isso. Mas o que as pessoas têm precisado nesse momento, pelo menos dentro do que tem comigo, são os florais, é a psicoterapia, a psicanálise, a análise, interpretação, tá indo a todas, né? O pessoal sonhando muito e não entendendo nada. Essa questão de ficar muito preso, muito fechado, mexe demais com o inconsciente, né? Com as coisas do inconsciente. Então, eu tenho trabalhado muito na psicanálise também. Não imaginei que a psicanálise fosse ser tão bem resolvida à distância, e eu estou bem impressionada com o que dá para fazer, né? Dá para a gente igual, tanto presencial ou não, através dela. Então, o pessoal tem buscado muito, né, a compreender o porquê daqueles sonhos, o porquê, o que está acontecendo. E aí a gente entra com a terapia também relacionado àquele sonho, fruto do inconsciente. Então, assim, tá bem bacana. É claro que eu prefiro presencial, né? Você É, me conhece, você sabe que eu adoro abraçar, que eu adoro ter um contato mais próximo, né? Eu não troco isso, não. Mas como nesse momento, as pessoas estão com bastante medo ainda, eu estou buscando respeitar e fazer o que eu posso online mesmo, né? uhum, tá. E tem tido boa aceitação. Sim, sim. É a minoria, né? Uma pessoa ou outra que, ou não pode, porque às vezes o marido ou a esposa está trabalhando em casa, e aí vai ter alguém que vai ouvir a sessão, então a pessoa não se sente bem sabendo que alguém pode vir a escutar alguma coisa, ou porque a internet não é muito bacana, mas por não gostar mesmo, é muito difícil de acontecer, assim, é um ou outro, só que às vezes procura, eu vou esperar, eu prefiro presencial, né? Mas os que não fazem justamente por conta disso, porque tem mais pessoas em casa, às vezes no apartamento, Aham, enfim, aí a pessoa tá. acaba não aceita, né? Bian- Bianca, e dos sonhos? Como que é o seu tratamento? Como que funciona isso? Então, a interpretação do sonho que eu atuo é baseado na psicanálise, né, nos ensinamentos de Freud.
Então, os sonhos, eles são frutos do inconsciente, né? Por exemplo, esses livrinhos de sonho, né, que as pessoas adoram comprar, entrar na internet, pesquisar, não é bem isso. Então, assim, eu sonhei é, com maca, né? Veio maca porque eu aqui na minha frente. Eu tenho uma história de eu tenho um consultório também. Então, eu sonhei com maca. Então, tá bom. Para você, o que que significa maca? Né? Eu preciso de alguns significados para você de maca, né? Então, e aí vem outros, né? Casa, carro, caneta, papel, né? Tudo que a pessoa vê no sonho, a gente traz o significado para aquilo e aí faz a interpretação. Então, baseado na interpretação, muitas vezes é um medo inconsciente que a pessoa tem, de repente o inconsciente está permitindo que seja levado para o consciente para que possa trabalhar. Isso acontece muito com pessoas que têm sonhos assim, eu sempre sonho as mesmas coisas, sempre sonho com o mar, sempre chácara que eu cresci, né? Então, por exemplo, a pessoa que sonha muito com a casa onde cresceu, e não sabe por quê. Eu já casei, já saí de casa, moro em outro país, às vezes, e sonho com a casa que eu fui criada. É uma pessoa que ainda está lá, de alguma forma. Ela ainda não se despediu com amor e respeito daquela casa. Uma pessoa que, por exemplo, sonha sempre que está dentro de um carro. Alguém está dirigindo o carro dela ou algum outro carro. Normalmente é uma pessoa que não sente que ela consegue dirigir a própria vida. Então, aí na terapia, a gente vai trabalhar o porquê que ela não tem essa força, ou às vezes não é uma força, às vezes é uma não possibilidade, ou um medo, ou um trauma. Então, cada tipo de sonho tem um significado diferente, voltado ao inconsciente, ao fruto do inconsciente. Que bacana. E dentro dessa linha do Freud, quando eu sonho com pessoas, essas pessoas são representação minha ou não? Sempre, É? sempre. Ai, Existem os sonhos espirituais também, né? Eu é. como leonina, né? Que leão é muito, muito, muito sensível, é um signo bastante sensível, né? Assim como Virgem, Libra também é um signo. Peixes, então, nem se fala, né? Peixe já não é mais nem daqui, né? Ele nem sabe que ele sente, né? Já nem sabe, mas existem signos que são um pouco mais sensitivos que outros, né? Então é natural nós termos sonhos que depois acontecem. Eu tenho direto, né? Então, só que eu já sei os tipos. No meu caso, eu sei, né? O que é um sonho recorrente voltado a algo que vai acontecer, ou quando é algo fruto do inconsciente. Quando alguém traz, então assim, eu sonho muito com uma avó com uma situação. Pode ser que essa algum aviso, ouvindo matar saudade, é possível, mas independente do tipo de sonho, sempre existe o fruto do inconsciente, algo que está sendo dito para que seja olhado, né? Então, se alguém te falou algo no sonho, pode ser que você está ali para auxiliar? Pode ser que seja. Mas sempre é um fruto do inconsciente junto com aquela situação. Sempre para cura. Ai, que bacana. Muito lindo o seu trabalho. Então tá, Obrigada. querida, aqui é assim, né? Dá um tempo, cai, então a gente já tá indo para esse final entre entra, sai, não sei o quê. Mas tudo bem, tá tudo certo. E eu vou pedir para você, se você quiser ir se despedindo, quiser falar mais alguma coisa para ir fechando. Ok, eu agradeço a todos que vieram participar, né? Eu vejo pessoas conhecidas, não conhecidas. Então, gratidão a todos. Se tiverem alguma dúvida a respeito do que eu disse, quiserem entrar em contato, Bianca Terapeuta, meu site também, Bianca Terapeuta, Insta, na Bianca Badaski, consegue me encontrar dessas duas formas. Gratidão pelo convite, Eva querida, espero poder matar saudade presencial logo. Verdade. Venha qualquer dia.
Que delícia. Querida, eu sabia disso, eu te fiz o convite já faz um bom tempo, né? E você resolveu dizer o sim agora. Isso mobilizou alguma coisa internamente ou não? Então, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de live, assim, sabe? Eu acho que eu sou um pouco, assim, muito presencial, muito acostumada com presencial, essas coisas de live me deixam tímida, eu fico vermelha, olha que coisa. Né? Eu tenho vergonha de fazer live e tal. Ah, Mas é algo que eu quero me adaptar, porque eu vejo que é uma ferramenta bacana de auxílio para o próximo, né? Para também que as pessoas possam conhecer trabalhos diferentes, coisas diferentes, né? E aham. na faculdade também, que eu estou fazendo a psicologia, também acaba que o tempo fica mais curto, mas foram essas os Ah, motivos. que bacana. Então tá, querida, eu te agradeço muito por dizer esse sim, por estar aqui com a gente, né? Por mobilizar esse tempo para nos dar de presente esse estar aqui. E te honro muito, ela é uma excelente profissional, pessoal. Então, assim, né? Podem confiar, uma querida, né? E é isso, amada. Tudo de bom. Beijão no Rodrigo, todo mundo. Para Tá? vocês também. Beijo. Obrigada, obrigada a todos. Beijinho. Beijinho.